Glórias a Deus. Nesse momento nós iniciamos mais um culto de Santa Ceia. Vamos estar dirigindo a Deus em oração, agradecendo ao Senhor por mais este dia maravilhoso em que o Senhor assim preparou para nós estar adorando Ele na beleza da sua santidade. Vamos fazer um instante de oração. Soberano Deus, eterno Pai, em nome de Jesus Cristo, te agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, meu Deus, por mais um culto, Pai, que se inicia neste dia, Pai amado, meu Deus, mais um culto de Santa Ceia, que o Senhor esteja tomando a direção desse culto, Pai, dando vitória para a tua igreja, Pai, no nome de Jesus. Amém. Passo a palavra para o pastor João Mário, que vai estar dando prosseguimento ao culto. Graças a Deus por mais esta oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos reunidos na sua casa, para juntos celebrarmos o culto de Santa Ceia, em honra e adoração, em obediência ao Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Oremos mais alguns instantes. Maravilhoso, eterno e soberano Deus, em concordância, meu Pai, com tudo que já foi apresentado diante do Senhor, prosseguimos orando, pedindo a tua direção, para que o Senhor venha falar conosco através da sua palavra. Desde já, pedimos perdão também dos nossos pecados, nossas falhas, nossos erros, porque carecemos de Ti, necessitamos do Teu perdão. Pai, de amor e de misericórdia, esteja, meu Deus, alcançando a cada irmão, a cada irmã que neste momento está unindo conosco em um só propósito: adorar, bendizer, honrar o nosso Deus Todo-Poderoso. É em nome de Jesus que nós pedimos, Pai, a tua direção, e que tudo, Senhor, seja encaminhado por Ti, de acordo com a tua vontade soberana. É que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Vamos à leitura da palavra de Deus, que se encontra no livro, o Evangelho de Mateus. Vamos lá, Evangelho de Mateus, um dos livros sinóticos da Bíblia, no capítulo número 16, Evangelho de Mateus, capítulo número 16, dos versículos de número 13 ao 19, que diz assim, acompanhamos aí a leitura: Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi a carne e o sangue que tu revelaram, mas meu Pai que estás nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Meus irmãos, aqui nós vemos um momento muito importante do ministério de Jesus e também dos seus ensinamentos para todos nós. E o que nós verificamos? Nós verificamos, meus irmãos, que agora Jesus, ele faz uma pergunta aos seus discípulos e deseja saber o que eles pensam a respeito dele próprio. E também ele, nesta conversa, nesta palavra com os seus discípulos, ele também deseja saber o que o povo pensa, o que o povo pensa a respeito dele. Ou seja, Jesus pergunta: o que o povo pensa que eu sou? E vocês? Então Jesus estava nesse momento, nesse contexto, preocupado ou querendo saber ali
o que o povo pensava ao seu respeito. Mas enfim, os evangelhos também nos registram, no Evangelho de Marcos, capítulo 3, vamos ver aqui, o que registra o Evangelho de Marcos, capítulo 3, a respeito do que as pessoas pensavam de Jesus, capítulo 3, versículo 21, vamos ver aqui, o que a família de Jesus pensava a respeito dele. Vemos que Jesus, ele já viveu com sua família ali por cerca de 30 anos antes de iniciar o seu ministério. E Jesus, já dando início ao seu ministério, transcorrido cerca de mais de um ano do seu ministério, o interessante é que Marcos nos registra, no capítulo 3, no versículo 21, o que a sua família pensava a respeito das obras e do ministério do próprio Jesus. Então, ainda verificamos que mesmo a família, tendo ali acompanhado passo a passo o transcorrer da vida de Jesus até os seus 30 anos de idade, e agora já tendo dado início ao seu ministério, transcorrido cerca de mais de um ano, desde então, observamos aqui o que diz o Evangelho de Marcos, capítulo 3, versículo de número 21, a respeito do que a sua família pensava de Jesus em relação à obra que já estava realizando. Olha só, diz assim: e quando os parentes de Jesus ouviram isto, saíram para o prender, porque diziam: está fora de si. Meus irmãos, Jesus já havia iniciado o seu ministério, e agora os seus próprios familiares, olha o que eles pensavam de Jesus, a respeito de Jesus. Eles pensavam que Jesus estava fora de si, e por isso estavam em busca dele para o prender. E além disso, nós também observamos no próprio Evangelho de Mateus, no capítulo número 12, no versículo número 24, agora o que pensavam os fariseus, ali, os detentores e conhecedores da lei, o que esses homens pensavam a respeito de Jesus. Evangelho de Mateus, capítulo de número 12, no versículo 24, vamos ler aqui o que diz a palavra do Senhor. Mas os fariseus, ouvindo isto, ouvindo o quê? Que Jesus havia expulsado alguns demônios. Olha o que eles pensavam e quem eles achavam que Jesus era. Mas os fariseus, ouvindo isto, murmuravam: este não expede demônios, senão pelo poder de Beelzebul, o maioral dos demônios. Então agora, os religiosos, fariseus desta época, eles tinham uma concepção e afirmavam categoricamente que Jesus realizava ali esses milagres, entre eles expulsar os demônios, mas não era pelo poder de Deus. Eles falavam que Jesus era o maioral dos demônios, ou seja, o príncipe dos demônios. E nós observamos que, embora falassem estas coisas, o Evangelho, a palavra que nós acabamos de ler agora, no próprio livro de Mateus, no capítulo 16, nos mostra que Jesus agora, ele quer saber o que o povo pensa, e pergunta aos seus discípulos, e agora ele vai então receber a resposta. Então, a resposta que Jesus tem é esta, que é uma verdade, mas não é a verdade plena, porque os seus discípulos respondem que ele era um profeta e colocado no patamar dos grandes profetas, ao passo, ao lado de Elias, João Batista, os grandes profetas do Senhor. Então, a resposta que ele teve em relação ao que o povo pensava a seu respeito era uma verdade, mas não era verdade total. Jesus era tido como um profeta, ao passo de que o povo pensava e declarava que ele realmente era reconhecido pelo próprio povo como sendo um profeta no patamar dos grandes profetas. Mas aqui a palavra de Deus prossegue. Após Jesus obter
ter essa resposta, né? Ele pergunta aqui, no versículo 15: mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Viram aí? Pedro então responde que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Pedro, ao falar isso, está admitindo o quê? Está admitindo a natureza divina de Cristo, a natureza humana e divina em uma só pessoa, e somente Cristo possui essas duas naturezas nesse contexto. E agora nós observamos que quando Jesus chamava Deus de Pai, as pessoas se indignavam. Jesus se apresentava e dizia: o meu Pai, chamando o próprio Deus com uma intimidade, mostrando a sua relação direta com o Pai, com Deus. E as pessoas, ao ouvirem isso, ficavam indignadas, ao ponto de quererem matá-lo, apedrejá-lo e persegui-lo, porque não aceitavam essa verdade. Mas Jesus declarou a verdade, Jesus declara a verdade sempre, porque Jesus é a verdade. Mas no versículo 17, nós vamos observar o quê? Vamos observar que após Pedro anunciar que Jesus é o Filho de Deus vivo, Jesus prossegue dizendo: então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és Simão Barjonas, bem-aventurado és Pedro, porque não foi a carne e o sangue que tu revelaram. Aqui Jesus está dizendo para Pedro o quê? Está dizendo: Pedro, bem-aventurado para nós, para o cristão, o que é o significado? Qual é o significado de bem-aventurado? É feliz. Jesus está dizendo para Pedro: feliz é você, Pedro, porque você reconheceu quem eu sou. Eu sou o Filho do Deus vivo. Eu sou Jesus, o Messias, o ungido do Senhor. Mas ao afirmar isso, Jesus ainda prossegue dizendo o quê? Dizendo para Pedro: Pedro, você é feliz. Mas por que Pedro era feliz? Porque Pedro reconhece isso. Mas esse reconhecimento, essa identificação de quem realmente era Jesus, não partiu da sabedoria de Pedro, não partiu dos ensinamentos de Pedro, não partiu do que os homens ensinavam, do que os homens diziam. Esta revelação é uma revelação exclusiva de quem? Do próprio Deus. Esta revelação não vem dos homens, esta revelação não vem das pessoas, essa revelação não vem do entendimento humano, esta revelação vem do próprio Deus. Por isso Jesus afirma o quê? Declarando a Pedro: feliz, bem-aventurado é você, Pedro, porque você falou a verdade, porque você conhece a verdade, porque você afirma a verdade. Mas esta verdade, Pedro, não partiu do seu coração. Essa verdade, Pedro, não veio do seu entendimento. Essa verdade, Pedro, não partiu aí do ensinamento desta terra, deste mundo. Mas disse Jesus o quê? Porque o próprio Pai, o próprio Deus é quem lhe revelou. Jesus diz para Pedro: bem-aventurado és, porque você conhece a verdade. Mas afirma ainda o quê? Que essa verdade não foi revelada por homens, mas essa verdade é revelada somente por quem? Por Deus. Somente Deus pode nos revelar a verdade. A Bíblia afirma que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Só Ele pode nos proporcionar estas coisas. Mas as pessoas, meus irmãos, em busca da bem-aventuranças, as pessoas em busca das suas próprias felicidades, ou da própria felicidade coletiva, elas caminham por um caminho que não é o caminho que Jesus nos propõe. Elas caminham um percurso que não é Jesus. Porque as pessoas anseiam serem bem-sucedidas na vida, alcançar o sucesso, o reconhecimento, o ápice da sua carreira profissional, o ápice do âmbito familiar, em seu contexto de vida. De que forma as pessoas buscam e procuram as suas felicidades, serem bem-aventurados, serem felizes. Isso é normal do ser humano, é natural. Mas o homem não pode jamais alcançar a verdadeira felicidade. Nós ouvimos isso quando estudamos sobre o Salmo de número 1, que só Jesus é o caminho e é a verdadeira felicidade. É isso que nós vemos, mas o mundo não consegue ver isso. Por quê? Não consegue distinguir a verdade do Senhor,
porque as coisas de Deus não se discernem pela carne, mas as coisas do Espírito se discernem o quê? Através do Espírito. É o que afirma a palavra do Senhor. E Jesus está deixando isso bem claro ali para os seus discípulos, e também deixa bem claro para mim e para você, mostrando o quê? Pedro, você falou a verdade, você conhece a verdade, mas você falou a verdade, você conhece a verdade, porque esta verdade foi te revelada, não por homens, não por seu entendimento, pela sua busca, pelos seus anseios apenas, não, foi porque o próprio Deus te revelou. Por isso, Pedro é considerado bem-aventurado. Para mim, para você, como cristãos, como filhos de Deus, como crentes no Senhor, para nós, a verdadeira felicidade, sabe qual é? Nossa bem-aventurança é reconhecer o quê? É quando nós olhamos para Jesus, o homem, no seu ministério terreno, e vemos em Jesus a divindade. Jesus era ao mesmo tempo homem e Deus. Essa é uma bem-aventurança que o Senhor nos outorga, mas isso nós reconhecemos porque, a exemplo de Pedro, não é porque nós buscamos, nós estudamos, nós aí agora alcançamos, não, é porque o próprio Deus, aprove o Senhor, o próprio Deus nos revelar. E que verdade maravilhosa, não é maravilhoso? Quando nós olhamos para Jesus e reconhecemos em Jesus, homem, a divindade. Foi o que Pedro fez neste momento. Ele olha para Jesus e diz o quê? Você não é apenas um homem, você é o próprio Filho do Deus vivo que está entre nós. O Deus Todo-Poderoso está entre nós, ainda em nossos dias. Mas agora observamos que nesse percurso pela bem-aventurança, pela identificação de quem realmente é Jesus, nós vemos o que? A antropologia aponta um caminho, a sociologia aponta que Jesus, ele promoveu grandes mudanças sociais, é uma realidade, né? A própria história narra que o ministério de Jesus, a sua obra nesta terra, neste mundo, teve uma importância extraordinária, ímpar, singular, porque o seu próprio nascimento, né, mostra o que? A própria história, e hoje fatos são narrados da seguinte maneira: antes de Cristo e depois de Cristo. Mas quem é a antropologia? Quem é a história? Quem é a sociologia? Quem é a ciência? Quem os filósofos, através do estudo da ética, apontam que é Jesus? Muitas pessoas dizem que Jesus foi apenas um grande homem, que Jesus, ele é um grande líder, que Jesus, ele é uma excelente pessoa, que Jesus, agora, ele é tantas coisas, mas não reconhece a divindade de Cristo, não reconhece como Filho de Deus. E essa não é uma bem-aventurança, é um caminho, mas não é o caminho da bem-aventurança, porque o caminho da bem-aventurança é aquele que nos mostra, através da própria revelação de Deus, nos declarando de maneira inconfundível, que eu e você podemos reconhecer quem é Cristo e quem realmente Ele é. Ele é o Filho de Deus, o Salvador do mundo, aquele que vive e reina para todo sempre. Mas a palavra de Deus nos mostra que Jesus diz ali a Pedro: foi o próprio Deus vivo quem te revelou, Pedro. E a palavra revelar, ela tem um significado muito interessante, de desvendar. Revelar nada mais é do que tirar o véu, desvendar. Por exemplo, aqui nós estamos e tem pessoas que em relação ao mundo espiritual se encontram dessa maneira. De que maneira? As pessoas muitas vezes elas têm um véu, né, uma venda nos seus olhos, e não conseguem ver o que está diante das suas vistas, porque os seus olhos estão o quê? Tapados, encobertos. Mas quando a pessoa tem seus olhos destapados, desvelados, as pessoas conseguem contemplar. Por exemplo, como nesta noite, os meus olhos aqui, se tivessem vedados, eu não poderia ver que na minha frente existe esta mesa, não conseguiria ver. Mas mesmo desvendando os meus olhos, se eu conseguisse desvendar meus olhos, agora eu então conseguiria contemplar o que está diante de mim. E o que está diante de mim? O que está diante de você, igreja, nesta noite? Uma mesa posta. Mas o que está dentro da mesa posta? O que está aqui, acima desta mesa?
estão aqui as bandejas, mas eu não consigo ver, mesmo com os olhos desvendados, mesmo com os olhos abertos, mesmo com os olhos atentos, mesmo conhecedor de tantas coisas, pela misericórdia de Deus, eu ainda não consigo contemplar, porque eu não posso ver. Eu posso imaginar, mas eu não posso ver. Eu posso conjecturar, eu posso achar, mas eu não tenho a certeza do que realmente está dentro desta bandeja, dessas bandejas. Não consigo contemplar, não consigo ver. Nós podemos imaginar, provavelmente ali estarão os pães, estarão ali os cálices, mas você pode garantir que está aqui dentro, que estarão aqui dentro? Eu não posso, você também não pode. Nós podemos conjecturar. Mas quem pode garantir? Quem pode garantir é somente aquele que vê todas as coisas. Quem pode nos mostrar com toda certeza o que tem na amplitude daquilo que nós necessitamos ver, não só relacionado a isso, mas a tudo em nossas vidas e sobretudo as coisas de Deus, é somente o próprio Deus. Somente Deus pode nos revelar. E para isso nós vamos ver agora uma passagem que tem conotação direta com o que nós estamos verificando nesta noite através da palavra do Senhor, nesse contexto. Vamos lá, a carta aos 2 Coríntios, carta aos Coríntios, né? 2 Coríntios, segunda epístola de Coríntios, capítulo de número 4, dos versículos, do número 1, vamos ver o versículo 1, até o versículo 7, que diz assim: pelo que, tendo esse ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos, pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando, modificando a palavra de Deus. Antes, nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus, pela manifestação do que? Da verdade. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus desse século, que é o Deus desse século? Satanás cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus, porque nós não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como seus servos, por amor de Jesus, porque Deus que disse: das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus, e não nossa, e não de nós. Aqui, meus irmãos, nós vemos então que somente Deus, Ele tem esse poder de revelar quem é Jesus. Somente Deus pode revelar quem é Jesus. E essa é a vontade do Senhor para todos nós, nos revelar. Esta é a vontade de revelar a Jesus, o Filho. Esta é a vontade de Deus de revelar para todas as pessoas, para todo mundo, quem é Jesus. Mas o que nos diz a palavra do Senhor, que acabamos de ler? A palavra do Senhor nos fala que Jesus pergunta ali aos seus discípulos, desejoso de saber o que o povo pensa a seu respeito. Nós verificamos, observamos e aprendemos até agora que, mesmo tendo iniciado já o seu ministério terreno, né, Jesus Cristo, há cerca de um ano já o fazendo, pensavam os seus familiares que ele estava fora de si. Veja o que a família de Jesus pensava a seu respeito. Quem era Jesus para a sua família? Neste momento, alguém que estava fora de si, e que a própria família foi em busca dele para tentar prendê-lo. Depois, verificamos ainda que Jesus, ao expulsar os demônios, os religiosos da época, os conhecedores da lei, que deveriam identificá-lo, observando quem realmente era Jesus, não o fizeram.
mas de maneira equivocada, errônea. Eles, ao contrário, identificaram Jesus como sendo o principal dos demônios. Mas Jesus não estava preocupado com o que sua família pensava neste momento, nem com o que os fariseus, religiosos, detentores da lei pensavam e proclamavam a seu respeito. Jesus havia iniciado um ministério divino nesta terra, uma obra que somente ele seria capaz de executar, e ele estava determinado a realizá-la até o seu cabal cumprimento. Porém, nós não podemos ignorar o que a Bíblia registra a respeito do que os seus familiares e também os religiosos, os conhecedores da lei, pensavam a seu respeito. Mas no contexto da palavra que nós lemos, agora o próprio Jesus é que quem pergunta aos seus discípulos. Versículo 13: indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou alguns dos profetas. A resposta que Jesus tem até então é uma verdade, mas não é a verdade plena. E no Antigo Testamento revela que nesse período havia ali pessoas que eram separadas e ungidas para exercerem determinado exercício ministerial, ou seja, o ministério sacerdotal, o ministério dos profetas e também o ministério dos reis, ou seja, reinar. Mas todos compreendiam, esperavam, ansiavam pelo aparecimento do que as próprias escrituras registravam e anunciavam através dos próprios profetas que aconteceria ainda nesta terra. O que era? Que era a manifestação, o aparecimento do Messias, do ungido do Senhor. E quem seria esse ungido? Era a única pessoa que em si mesma ela seria sacerdote, profeta e ainda rei, soberano de todo o universo. Nós observamos o quê? Que isso veio a se cumprir no aparecimento, no nascimento de Jesus, e agora então na contundência e na efetivação, na realização do seu ministério. Após os 30 anos, Jesus então inicia o seu ministério curto, mas profundo e abrangente, e de acordo com a Escritura Sagrada, o ministério de 3 anos que Jesus havia iniciado. Mas quem pensava ali? Os escribas e fariseus pensavam o quê? Que ele era o principal dos demônios, por realizar a obra de Deus. A sua família pensava que Jesus estava fora de si. E agora o povo responde, quando Jesus indaga: o que o povo pensa de mim? E o povo tem ali uma compreensão de que realmente Jesus é um grande profeta. Mas nenhum deles até este momento havia compreendido que ali diante deles já estava aquele que é o que? Profeta, sacerdote e rei. Por que profeta? Profeta porque ele traria a palavra de Deus, que é a revelação máxima para o homem. Jesus fez isso. Também nós observamos que sacerdote, por quê? Porque Jesus representa o sacerdócio diretamente, intercedendo pelos homens diante de Deus. Jesus apresenta os homens diante de Deus, o seu Pai. E ainda rei, por quê? Porque ele é soberano, ele tem um reino, e seu reino é eterno. Jesus governa eternamente. Portanto, o próprio Deus que revelou a Pedro, ainda hoje se revela para mim e para você através da sua palavra, a palavra de Deus,
nesta oportunidade, uma vez mais, nos mostra quem é Jesus. Jesus é o Senhor e Salvador do mundo, o ungido do Senhor, que veio nesta terra, neste mundo, para cumprir um propósito divino, um propósito de amor por mim e por você, por todos nós. Jesus veio a esta terra e ali ele cumpriu com aquilo que Deus havia lhe determinado, que era necessário que um justo oferecesse o sacrifício perfeito, fosse o sacrifício perfeito diante do seu Deus, diante do Deus Pai, para que pudesse então nos salvar, nos remir de todos os nossos pecados. Jesus é quem nos justifica diante de Deus. O profeta nos traz a palavra revelada do Senhor, Jesus. O sacerdote nos promove a oportunidade de nos apresentarmos diante de Deus nesse nome poderoso de Jesus. Jesus é e sempre será Rei, soberano e Senhor. Nesta noite, a igreja reconhece e identifica, como Pedro pôde identificar naquele instante diante de si, que se encontrava Jesus, o Filho de Deus. Nós identificamos quem é Jesus. Jesus para a igreja não é apenas um grande líder, um grande ético, cheio de valores morais, é um grande líder que as pessoas nesta terra procuram aí até observar, e ainda verificamos que as pessoas que assim procedem, embora não reconheçam Jesus na sua plenitude, não identifiquem Jesus na sua plenitude, elas são bem-sucedidas. Vemos aí grandes líderes que se pautaram nos ensinamentos de Jesus e se deram bem nas suas atividades terrenas, se tornaram grandes administradores, grandes homens de valores éticos e morais, homens que transformaram nações baseados no quê? Nos princípios de Jesus. Mas essas pessoas que operaram grandes coisas, embora assim o fizessem, não puderam identificar que Jesus também é Deus. Apenas apontavam a Jesus como sendo um profeta, um líder, alguém muito importante na história, no mundo, na vida das pessoas, mas não foram capazes de identificar a natureza divina de Cristo, que Cristo, Jesus, também é Deus. Mas a igreja reconhece isso. A igreja reconhece isso. Nós sabemos disso, porque não foi pela nossa busca, nosso entendimento, conhecimento da história, das coisas deste mundo, pelo que os poderosos são capazes de fazer, pelas proezas que esta terra tem visto e verá. Nós identificamos isso, porque foi o próprio Deus quem nos revelou, e nós olhamos para Cristo, e não olhamos apenas ali o seu ministério terreno, o homem, mas além disso, nós observamos o Filho do Deus vivo, que está entre nós. Por isso, igreja, Jesus é quem disse para Pedro, e diz para mim e para você: bem-aventurado, feliz vocês são, ou você é, porque vocês podem identificar que realmente há uma verdade plena, uma verdade absoluta, que se chama Jesus Cristo, diante de vocês. Mas isso foi revelado por Deus. É Ele quem nos revelou. Foi Ele quem revelou a Pedro naquele dia. E hoje Ele revela a mim e a você uma vez mais, através da sua misericórdia, da sua bondade, da sua palavra. Quem é Jesus? Por isso nos reunimos uma vez mais para declarar que nós conhecemos a Jesus. Não conhecemos pelo que o mundo nos proporciona, pelas coisas que obtemos nesta terra, mas nós o reconhecemos pela misericórdia de Deus, que se importou com todos nós, e aprove a Ele revelar
para aquele que deseja, para aquele que quer. Quem é Jesus? Nesta noite, Deus fala para mim, para você, que nos acompanha. Quem é Jesus? Jesus é o Filho do Deus vivo. Jesus é o Salvador da humanidade. Jesus é o Rei soberano e eterno, que tem tudo sob as suas mãos. Mas Jesus também é o único sacerdote que é capaz de promover a mediação entre nós e Deus. Jesus ainda é o mediador entre os homens e Deus, e o único mediador. E por fim, meus irmãos, o próprio Jesus foi quem nos ensinou tantas coisas, se revelando quem Ele é e quem Ele é. Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre, diz a sua palavra. Em uma oportunidade, Ele reuniu os seus discípulos ali, e agora celebraria então a ceia, pegando do pão, partindo, e também do cálice, do suco da uva, servindo ali os seus discípulos, disse: faço isso em minha memória, até que eu venha. Jesus estava anunciando a sua morte e também declarando que ele era o seu fim, porque ele disse: até que eu venha, ele voltará, né? Jesus, ao terceiro dia, ressuscitou e vive e reina para todo sempre. E ele declarou para todos nós: faço isso em minha memória, faço isso até que eu venha. Ele institui a ceia, e nesta noite nós participaremos dela pela misericórdia do Senhor, para que juntos possamos então compartilhar este momento, que é um momento de reflexão, também de contrição, mas é uma celebração de tudo aquilo que representa Jesus para todos nós. Nós não celebramos apenas a morte de Jesus, não nos lembramos apenas deste momento em que Ele vai ali dar o seu corpo, a sua vida, o seu sangue derramado por todos nós. Jesus fez uma grande obra, mas Jesus não morreu apenas. Ele ressuscitou ao terceiro dia, cumpriu todos os propósitos para o qual havia sido chamado pelo seu Pai. E agora, nós nesta noite celebramos a ceia. Mas é interessante que a palavra do Senhor, né, a palavra clássica, nos mostra a narrativa que, em relação à celebração dessa ceia, começa dizendo: na noite em que o Senhor foi traído. Compreenderam? Na noite em que o Senhor foi traído, estava ali Judas entre os discípulos. Judas estava ali maquinando, preparando uma cilada, uma armadilha para o seu próprio Senhor, para o seu próprio Deus. Muitas vezes, meus irmãos, mesmo diante de uma celebração tão importante para a igreja, existem pessoas que a celebram da mesma forma que Judas participou naquela noite, maquinando e tentando se opor e impedir os planos de Deus. Mal sabia Pedro, mal sabia Judas de que ele era apenas mais uma peça dentro da vontade do Senhor, dentro dos planos de Deus, porque os planos de Deus, eles são imutáveis, eles se realizam e se cumprem à risca. Aquilo que Judas intentou fazer não impediu tudo aquilo que Jesus ainda teria que cumprir nesta terra. Jesus cumpriu, foi até o fim, mas Ele nos avisou dizendo que isso aconteceria, que isso aconteceria. Ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia, mas nos ensinou dizendo: faça isso em minha memória. Nós vamos fazer isso em memória do Senhor, memória do nosso Jesus, a quem identificamos e sabemos quem é. Mas essa identificação e esse conhecimento não vem de nós, mas vem do próprio Deus. Deus nos revelou, e Deus se revela nesta noite uma vez mais, declarando
para todo aquele que quiser ver, para todo aquele que quiser ter os olhos desvendados, porque é só Deus quem pode abrir os olhos do coração, o entendimento da mente, para que possamos então compreender e ver quem é Jesus, o que Jesus representa. Jesus, para a igreja, é o Salvador, o nosso Redentor, e a nossa redenção se aproxima, Ele está chegando. Pode ser agora, durante esse momento, pode ser que não, pode ser que seja no momento posterior, não importa, porque para Deus o tempo não pode ser medido em passado, presente e futuro. Para nós sim, humanos, mas para Deus não. Deus vê tudo num plano, tudo só num tempo. É o Kairos do Senhor, tempo de Deus. E que nós possamos então, nesta noite, cumprir com o propósito que Ele nos honrou, nos delegou, para que como igreja o fizéssemos. Não importa os problemas desta terra, não importa os problemas desta vida, o Senhor nos promove esta oportunidade, e é também com alegria que nós celebramos a ceia do Senhor, porque nós identificamos e reconhecemos quem é Jesus. Jesus é o Salvador do mundo, que vive e reina para todo sempre, aquele que disse que façam isso até que eu venha. Nós cremos na sua palavra, porque conseguimos ver, porque nossos olhos não estão vendados, as coisas diante de nós não estão tapadas, porque Ele iluminou o nosso coração, a luz do mundo, que abre nosso entendimento, é a luz que nos guia, e se chama Jesus Cristo, e a Ele seja toda a honra, toda a glória, para todo sempre. Amém, e graças a Deus. Glórias a Deus, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Antes de nós estarmos ministrando a ceia do Senhor, quero pedir para os irmãos, você que se encontra no seu lar, prepare o pão, o suco de uva, para que juntamente nós estejamos ministrando a ceia do Senhor nessa noite. Quero desejar também chamar o levita Darley, que vai assim louvar o Senhor nessa noite. Está louvando o número 301 do Arco Cristão? Cristo já nos preparou o manjar que nos comprou, e agora nos convida a cear com celestial maná, que de graça Deus tira, bem faminto sua alma saciar. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água e vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Glórias a Deus, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Esse santo, quero chamar o pastor João Marco para nós estarmos ministrando a ceia do Senhor. Glórias a Deus. A palavra do Senhor nos diz que o Senhor Jesus tomou o pão, partiu, deu-lhe aos seus discípulos, dizendo: este é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Oremos. Soberano Deus e eterno Pai, em nome de Jesus Cristo, aqui está este pão, este alimento, que simboliza, Pai, o teu corpo, que foi moído na cruz do Calvário, Pai. Quando esse irmão, essa irmã,
cometa este pão, seja fortalecido, Pai. Até a tua vinda eu te peço, no nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Podemos todos nós juntos participar. A palavra do Senhor também nos diz que o Senhor Jesus tomou o cálice dizendo: esse cálice é o meu sangue, simboliza o meu sangue que foi vertido na cruz do Calvário. Fazei isto em memória de mim. Soberano Deus e eterno Pai, aqui está, Senhor, este suco de uva que simboliza, Pai, o teu sangue que foi vertido na cruz do Calvário, Pai. Meu Deus, que quando esse irmão, essa irmã, tomado esse cálice, sejam fortalecidos até a tua vinda, eu te peço, no nome de Jesus. Amém. Por mais uma santa ceia. Soberano Deus e eterno Pai, em nome de Jesus Cristo, nesse momento, Pai, eu venho orar pela tua igreja, Pai amado, e te agradecer por mais um culto de santa ceia, em que o Senhor está nos fortalecendo a tua igreja, Pai, até a tua vinda, Pai, eu te peço, no nome de Jesus. Amém. Favor imerecido que eu sou tão indigno deste perdão, e pela fé eu posso me achegar a ti. Com certeza eu canto em seu louvor. Pagou alto preço pela minha salvação, livrou-me de um caminho terrível e de dor. Viu com a esperança de encontrar contigo. Não mereço essa graça que mostrou por amor. Vivo com a esperança de encontrar contigo. Não mereço essa graça que mostrou
Nesse momento quero agradecer os irmãos, né, que participaram da Santa Ceia do Senhor nessa noite, né? Peço que os irmãos se coloquem de pé, para que juntamente estejamos ministrando a bênção apostólica. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo estejam com todos essa noite e todos digam amém. Amém. Conciliação.